Beleza, então. Continuando, então, a nossa aula aí. Vamos lá. Estamos indo, então, aí para nossa... Deixa eu ver aqui, mudar aqui. Aí, pronto. Estamos indo aí, então, para a nossa terceira Constituição. Lembrando que são 7, né, que nós vimos, né? Aí vamos falar de 7 Constituições ao todo aí. São as 7 Constituições brasileiras, ou, como está no edital, as Constituições republicanas, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vou só puxar esse fotinha para fora. Hoje o computador não quer ajudar. Olha, hoje ele pegou para aprontar, hein? Bom, então vamos lá. Então a Constituição, vamos falar da terceira Constituição, que é a Constituição de 1934, beleza? A Constituição, então, de 16 de julho de 1934, vai trazer a marca, então, da presidência do Getúlio Vargas, né? Caracterizando aí essa aproximação dele a mais as bases da sociedade, ou seja, ao povão, tá? Ele vai ter essa característica, que é uma característica de ditadura populista, tentando se afastar aí, romper com os poderes das elites que foram a característica, né, da Constituição de 1824, ainda no Brasil Império, e da 1891, já no Brasil República, tá bom? Então, em 1930, lembrando aí, puxando um gancho, né, para valer como uma lembrança, vamos ter o que no Brasil? A Revolução de 1930, que foi aquele golpe, né, de Estado que destituiu o presidente Washington Luiz, tendo em vista ali uma ruptura, uma tentativa de ruptura dele com a República do Café com Leite, que era para ser os mineiros, e ele apoiou um paulista querendo manter ali um poder da elite cafeeira no poder, e liderado ali por Getúlio Vargas, né, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né, vão fazer um levante contra o Washington Luiz e colocam no poder o político gaúcho Getúlio Vargas. Lembra disso aí? Aula passada, hein? Tem que estar fresquinho na memória. Legal. Após aí, né, a entrada de Getúlio Vargas, vamos ter mais um fato histórico importante, porque era para ele fazer um governo provisório e ele acaba tentando se manter no poder. Em 32, o MMDC, só lembrar, vai romper, né, em julho de 32, em 9 de julho de 32, rompe a Revolução Constitucionalista de 1932. Para vocês que visam seguir carreira na Polícia Militar, é um fato histórico que é importante a pessoa se aprofundar, porque vai estar envolvida muita cultura institucional daquela instituição que a pessoa vai estar adentrando. Legal. Então vamos lá. Então Getúlio, então pressionado, né, ali em fazer uma constituição mais aí, né, forçado com algo mais republicano e constitucional, ele vai fazer uma constituição em 34, que por fim ele acaba se reelegendo, né, para ficar mais tempo no poder, com o poder dessa constituição através de uma eleição indireta. Então, o que ele vai trazer? Diferente da Constituição de 1891, o Getúlio, lembra que ele era, né, naquela época, não só ele, mas muita gente era adepto, né, era seduzido pelo discurso, né,
nazi-fascista, né, aquela questão do fascismo, que era trazer o poder, né, diminuir o poder dos governantes das unidades federativas, né, é a negação ao federalismo. Então, ele vai querer um maior poder ao governo federal. Vai criar o voto obrigatório, então, em 1891, o voto ainda não era obrigatório. O voto passa a ser obrigatório e secreto aí a partir dos 18 anos. Beleza? A partir dos 18 anos, o voto passa a ser obrigatório e secreto. Antigamente, a pessoa ia lá, falava teu voto, daí vai começar aquele negócio de urninha, escondidinho, para aquela pessoa não sofra pressão, né, de ameaça de algum político e não ceda essas ameaças para, assim, a gente burlar o sistema político. Então, o tal do voto de cabresto era para evitar isso aí. Lembre que ele estava querendo romper com as elites latifundiárias. Então, as elites latifundiárias, né, obrigavam a quem morava, né, quem trabalhava para ele, a votar nos políticos indicados por esses fazendeiros, né, que detinham o poder econômico. Getúlio queria, através da aproximação das bases, né, seduzir as bases para que legitimasse o seu poder e ele conseguisse diminuir, pelo menos, ou quase que neutralizar os poderes das elites latifundiárias que vigiam aí naquela época. O direito ao voto das mulheres, porque as mulheres era uma sociedade, né? A mulher vem conquistando o seu espaço, mas foi durante a história. Então, naquela época, as mulheres eram marginalizadas, a mulher não tinha direito, era coisa de homem participar da vida política, tá? Então, mas ele dá o voto das mulheres, mas ainda proíbe o voto aos mendigos e analfabetos. E o que mais que ele faz? Vai liberar os votos para as praças, para as baixas patentes das Forças Armadas, até mesmo buscando uma aproximação maior, já que as baixas patentes são oriundas mais do povo, e as altas patentes tendem a vir de uma elite naquela época, né? Eram os oficiais, os comandantes adivinham de elites, né? Dessas famílias cafeeiras, beleza? A grande maioria, tá? Então, a criação da justiça eleitoral e da justiça do trabalho, que até então não existiam, criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas. Antigamente, esses direitos não existiam. A pessoa trabalhava lá de domingo a domingo. Hoje temos regras. E aí vamos falar, lembra que a gente falou em 1891, criou-se o habeas corpus. Agora aqui, de 1974, vão aparecer mais 2 instrumentos de direito, que são os instrumentos das pessoas que não têm acesso, que são gratuitos, que é o mandado de segurança e a ação popular. Beleza? Uma pessoa pode mover uma ação popular ali, tendo em vista o mandado de segurança, quando ela tem um direito seu, sem ser a liberdade, né? Essa é a diferença do mandado de segurança para o habeas corpus, a principal diferença. O habeas corpus envolve a liberdade física, a minha liberdade de ir e vir. O mandado de segurança fala sobre uma liberdade, mas é a de um direito sem ser da sua liberdade, tá? Então, eu tenho direito à minha carta, né? Minha CNH. Eu passei no concurso, né? Na PM é muito comum o tal do mandado de segurança. A pessoa passa no concurso, mas por algum motivo ela não é provida no cargo. Então, a pessoa entra com mandado de segurança. E por dizer aí para o juiz que eu estou sendo tolhido em um direito. Habeas corpus, direito de ir e vir, mandado de segurança, qualquer outro direito. E a ação popular, que é uma ação assim, quando você está falando de um assunto de coletividade, não individual. Então, qualquer um pode, né, principalmente os políticos, podem entrar com essa ação popular visando um direito mais coletivo, né, falando por essas pessoas.
E essa Constituição, lógico, né? Getúlio, ele vai sofrer 3 emendas em dezembro de 1935, que já começam a descaracterizar essa Constituição, rumando para aquela que vamos encontrar lá em 1937, que vai ser a nossa 4ª Constituição. Então, ele alegando, né, reforçar a segurança do Estado, a cumprir as atribuições do Poder Executivo, coibir, né, movimento subversivo das instituições políticas e sociais. Então, tinha todo esse negócio de, sempre essa palavra, né, subversivo, era muito usado na época, inclusive está no texto constitucional, nos fundamentos, né, nas razões das emendas à Constituição que ele estava fazendo. Uma justificativa aí, né, para, na verdade, que escondia ali aquele cunho fascista do Getúlio, aquela faceta fascista, né, do Getúlio. Beleza? Então, fim da Constituição de 1934, vamos dar um salto ali para 1937, né, falar da 4ª Constituição. Ainda quem é essa figurinha aí? O Getúlio Vargas. Ainda aí, no Getúlio, lembrando que a era Vargas durou de 30 a 45, 15 anos, né? Ele de governante, ele só perde para o Dom Pedro II. Então, lembrando aí, então, lá em 1937, ele vai dar o golpe, né, que é o golpe do Estado Novo, tá aí, lembra? Que ele, Getúlio, beleza, já ficou, tá de 1930 aí. E aí, não, vamos fazer uma 1934, eu participo de eleições. Opa, mas fui eleito, opa, beleza, né, o colégio eleitoral, ele foi eleito, fui eleito. Ele vem novamente e ele não queria sair do poder. Então, em 1937, lembra lá do Plano Cohen, que, alegando que havia uma ameaça iminente comunista no país ali, o pessoal ligado ali aos integralistas, lembram? E vão ser o pessoal ali que vai ligado com ele, cria essa narrativa de um golpe, né? E vai se outorgar essa Constituição. Ele vai fechar a Assembleia Constituinte, fecha o Congresso e faz uma coisa escrita da cabeça dele. Beleza? Então, o que acontece em 1937? Lá dá ainda aula da era Vargas. Supressão dos partidos políticos, né? Ele proíbe partido político. Ele traz para ele um poder ditatorial, que uma das principais características do getulismo era a negação ao sistema federalista. Lembra que teve integralista que, quando ele outorgou o Estado Novo com essa Constituição de 37, o pessoal começou a queimar lá na Paulista bandeira dos estados, dizendo que só havia a bandeira do Brasil, né? Então, aí, alguém tá com o seu som ligado. Estou ouvindo um cachorrinho lá aqui no fundo aí. O Lucas Rocha. Fecha aí, Rocha, o microfone. Espera aí que eu vou fechar. Aê, garoto. Fechou. Então, vamos lá. Então, as principais medidas adotadas. Ele vai instituir a pena de morte. Imagina hoje, pena de morte, pessoal. Né? Supressão da liberdade de imprensa. Lembra que ele vai criar a Voz do Brasil? Lembra? Em Brasília, 19 horas. Que era um propagandismo, né, do governo dele, né, a Hora do Brasil. Então, a supressão da liberdade de imprensa, anulação da independência dos poderes legislativo e judiciário. E ele era o executivo, né? O Estado sou eu. Tudo, como disse Benito Mussolini, né, o El Duce, né, lá da Itália, lembra na sala da Segunda Guerra Mundial? O que ele falou? Tudo do Estado, nada fora do Estado. Então, poder absoluto ao El Duce, ao governante, ao Getúlio, né? Ele queria poder, dando poder a ele mesmo e diminuindo os poderes. Lembra lá na Era Vargas que, inclusive, o Getúlio, os atos do Getúlio não poderiam ser questionados por juízes? Lembra disso aí? Legal. Imagina o Xandão,
naquela época, hein? O tal do Xandão, que todo mundo conhece aí, mais conhecido como Xandão. Restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, prisão e exílio de opositores do governo, né? Tudo que a gente viu na aula de Ara Vargas, não precisa se aprofundar aqui, pessoal. Eleição indireta para presidente da República, com um mandato de 6 anos. E quem se elegeu? Ops, eu me elegi pelo pessoal que eu mesmo coloquei ali. Muita coincidência isso, eu sou muito querido. Beleza? Então, a Constituição, porém, essa Constituição do Estado Novo, ela vai perder força. Lembra que a gente viu que quando termina a Segunda Guerra, e tipo, todo mundo, até quem admirava o fascismo, o nazismo, o pessoal vira as costas e, opa, deixei de ser Bolsodória, né? Né? Não tem esse negócio aí, o cara falava, opa, o cara é muito bom, de repente o cara vira as costas e mesmo você mostrando foto, provas, ele nega até a morte. E por essa característica dele ter sido muito próximo, né, ele ter se aproximado muito das características fascistas, né? Ele copiou, por exemplo, a Carta del Lavoro, a nossa CLT, o nosso Código de Processo Penal, que, pasmem, até hoje é o que o Getúlio fez. Nosso Código Penal também é o que o Getúlio fez. A gente fala, né, de Constituição, só que ninguém muda as coisas. Criticam, mas quem tem poder não muda, né, o que tinha que ter sido mudado e não poderia ter chegado até os dias de hoje como uma herança maldita. Beleza? Então, depois de uma grande reação popular, com o apoio das Forças Armadas, vai ascender no poder aquele que deu o nome da BR, que vai lá, que deu o nome, né? Ele deu o nome, a BR, que vai lá para o Rio de Janeiro, a nossa famosa Via Dutra, o Eurico Gaspar Dutra. Tá aí a foto dele aí, ó. General Dutra, Marechal Dutra, né? O General Dutra aí, Eurico Gaspar Dutra, ele, né, sentindo que o Getúlio não queria sair do poder, ele cria um movimento e em 1945 destitui o Getúlio. Só que, opa, precisamos fazer uma nova Constituição. Essa que está aí que o Getúlio fez é de caráter fascista. Vamos, então, fazer uma nova eleição, uma nova Constituição. Vai, então, aparecer a Constituição que foi promulgada, ou seja, foi feita por uma Assembleia Legislativa dentro das regras até então, né? Das regras até então democráticas. Beleza? Né? Críticas ou não, se era a melhor forma, mas naquele momento histórico, lembre, para se criticar a história, eu preciso estudar o momento, o cenário histórico daquela época. Então, 1946, a linha democrática de 1974, e foi promulgada de forma legal após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas também de Assembleia Nacional Constituinte. Beleza? Pessoal, Congresso Nacional é uma coisa, a Assembleia Constituinte é outra. Às vezes se confundem, porque, em regra, são os membros do Congresso Nacional que vão ser eleitos e indicados para formar essa Assembleia Constituinte, que são políticos e estudiosos que vão fazer a nova Constituição. Por isso que uma Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte da Constituição de 88 durou de 85 a 88 até formar a Constituição Cidadã, que até hoje vige, várias vezes emendada, mas até hoje ela está aí. Entre as medidas adotadas pela Constituição de 1946, restabelecimento dos direitos individuais tolhidos aí pelo Getúlio, fim da censura e da pena de morte, devolução da independência ao executivo, legislativo e judiciário e restabelecimento do equilíbrio entre os poderes. Por isso, os historiadores a chamam de restauradora, porque vai voltar o movimento democrático e vai perdurar até 64. Devolução da autonomia a estados e municípios, voltar o que
atentado novamente a instituir o federalismo, né? Iniciado lá em 1980 e 91 e depois negado pela período de Vargas, principalmente com a Constituição de 37. Instituição de eleição direta para presidente da República com mandato de 5 anos sem reeleição. Lembrando que a reeleição do presidente só existiu na época do Getúlio e depois voltou em 1998 com o PSDB. As demais normas estabelecidas por essa Constituição foram incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recurso ao Poder Judiciário. Então, você vê, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral eram órgãos fora do Poder Judiciário, estavam lá no chapéu do Executivo. Daí vão trazer eles para a Justiça, né, ser realmente uma Justiça do Trabalho. Né? Sai e vai para a aba do Judiciário, sai do Executivo e vai para o Judiciário. Pluralidade partidária. Né? Vai começar a liberar que novos partidos políticos sejam constituídos até chegar à Torre de Babel, que atualmente nós estamos. Né? Direito de greve e livre associação sindical, função social da terra. O que é isso? Antigamente, né, existiam aqueles latifúndios, o cara tinha fazenda, mas não plantava em todo lugar. Então, ficavam pedaços de terras improdutivos. Ou até hoje isso existe, esse dispositivo existe, né, que é a tal da reforma agrária. Então, função social da terra. Então, a terra, a propriedade tem que cumprir uma função social. Não pode ficar lá uma casa abandonada, né, como a gente vê no centro de São Paulo, e pessoas morando na rua, por exemplo. Né? Então, aquela propriedade tem que servir, né, toda a propriedade, toda a terra tem que servir a um bem social. Em 1961 também vai ter uma emenda a essa Constituição que deixou o Brasil parlamentarista. O que é parlamentarismo, meu povo? Lembra? É aquela forma indireta de governar. O povo elege o presidente, né? E elege um congresso. Beleza? Daí, quem governa, o chefe de governo, é um tal de primeiro-ministro. O presidente é o chefe de Estado. Ele tem uma função mais simbólica. Ele viaja, ele assina tratados. Já quem governa, quem nomeia secretário, ministro, escolhe a gestão econômica, a política social, é aquele eleito do meio do Congresso Nacional, o tal do parlamento, que vai governar, entende? Então, eles dizem que é um sistema melhor, a Inglaterra está lá, a Inglaterra é parlamentarista e monarquista, na rainha, né, Elizabeth, né, é a chefe de Estado, e existe um primeiro-ministro, que hoje acho que é o Boris alguma coisa, Boris Johnson, né, já valendo aí para vocês como conhecimentos gerais aí. Então, a renúncia do Jânio Quadros, né, e daí vai assumir o João Goulart, que era o seu vice. Então, o Jânio Quadros, em 1961, que era um político muito expoente, que foi governante de São Paulo, salvo minha memória aqui, ele é um político muito expoente, é eleito a presidente, né? Veio numa sequência de eleições democráticas, e ele vai depois aí renunciar. E vai assumir João Goulart, e João Goulart tinha um perfil um pouco mais do lado socialista, né, que eles diziam, e aí depois a gente vai culminar em 1964 com a destituição de João Goulart do poder e a assunção do presidente Castelo Branco. Então, valendo aí, então, mais um marco histórico. Vamos dar um pulinho lá para 67, que é quando, né, após a assunção do poder, os militares, né, vão já no governo ali ainda acho que era o Castelo Branco, são 4 anos, 64, 68, né? Ele vamos governar já, e aí muita gente aqui há uma discussão. Essa Constituição de 67, ela ainda foi feita
nos moldes democráticos. Beleza? Então, tecnicamente, ela foi promulgada, ela não foi outorgada, não foi igual lá no Getúlio, ou lá igual no Dom Pedro I, que o cara se tancou, escreveu algumas regras ali, ou assessorado por uma corte, e impôs algo. Não, haviam regras que foram seguidas democraticamente. Se o governante da época tinha ou não um poder maior e a independência do legislativo não era tão grande, mas haviam regras. Outorgar uma Constituição é quando você rompe com as regras atuais e impõe uma nova Constituição, inclusive desrespeitando totalmente a qual Estado. O que acontece, pessoal, é que houveram atos institucionais, esse sim de caráter ditatorial, que era o quê? De forma única, os presidentes militares poderiam tomar atos que, inclusive, feriram a Constituição que vigia. Por exemplo, você não pode fechar um órgão do outro poder. O executivo não pode fechar o Congresso Nacional e nem fechar um órgão do judiciário. Isso é uma regra democrática, porque o Estado moderno, os três poderes são harmônicos, mas independentes entre si. Então, para vocês entenderem, o presidente da República não está acima do presidente do Senado, nem do presidente da Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara dos Deputados, ele é o presidente do Congresso, porque a Câmara dos Deputados é o representante do povo. Os senadores são representantes dos estados, né? Então, lá vamos ter lá. E vai ter aqui o presidente do STF como poder maior. Eles estão no mesmo teto. Um não manda no outro. Entenderam? Então, isso que é a República, o Estado moderno. Só que nessa época havia ainda, o Brasil vinha de várias turbulências, 37, Constituição outorgada. Então, o Brasil, ele vivia momentos, né, de instabilidade. E era um país novo, né, pessoal? É um país novo. Então, o contexto predominante nessa época era o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, porque tinha muito essa questão, lembra? Nós estávamos vivendo a época do que mesmo nessa época aí, década de 60 para 70, fim da Segunda Guerra Mundial ali em 45, começamos o que nesse período? A famosa Guerra Fria. Então, havia essa questão da ameaça comunista, a influência da então União Soviética. Então, tudo era tratado dessa forma. Então, se você inibisse o direito de reunião, era baseado na segurança nacional, que visava combater inimigos internos ao regime, eram os comunistas infiltrados, que eram rotulados também, novamente, de subversivo. Então, é instalado em 1904 o regime militar, né? Mas ele conserva o Congresso Nacional, beleza? Então, até então, tinha Congresso Nacional e tinha Judiciário. Daí, em 24 de janeiro de 67, foi promulgada essa nova Constituição. Ela foi promulgada conforme as regras que existiam naquela época. Tá? Toma cuidado aí em aceitar o que te falo. Tecnicamente, ela foi promulgada. Essa Constituição manteve a federação, né? Eles não passaram a eleger os governantes. Né? A expansão da União também, né? Vai tentar haver uma centralização de algumas coisas, com estatais, uma participação mais direta na economia do governo, né? Daí só que eles adotaram a eleição indireta para presidente da República, então por isso que nós vamos ter presidentes militares. Eles eram filiados, tinham dois partidos, né? Ele tinha que ser filiado a um partido da direita, por meio do colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas.
beleza? Era uma forma indireta de democracia, tá bom? O judiciário também sofreu mudanças. Foram suspensas garantias dos magistrados. Então, pouco juiz, você pode decidir tudo aí. Só não decide contra a gente aqui. Beleza? Senão a gente vai ter problema, né? Então, essa Constituição, o grande problema dela é que depois, parecido com lá no Getúlio, ela vai começar a sofrer sucessivas alterações mediante atos institucionais. E o mais famoso deles foi o AI-5, que foi já com outro presidente militar, né? Agora me correu, me fugiu o nome. Bom, gente, acho que a gente vai ter que fazer essa aula em 3 partes, hein? Eu quero parar bastante com vocês na Constituição de 88. Acho que vamos fazer uma parte 3 aí. A gente já para aqui e eu continuo a parte 3, tá bom? Então, daí em 69, então em 65, em 3 de dezembro de 68, foi o instrumento que deu poder absoluto ao presidente da República. Então, a gente pode falar que passa a ser otorgado um regime só em 68 para 69. Então, é um erro falar que a de 67 foi, né, uma Constituição outorgada, tecnicamente. Então, mas se aparecer às vezes o gabarito lá e você entender que é só essa resposta, a maioria uma parte dos historiadores defende que a de 67 já é considerada uma Constituição outorgada. Beleza? Fechou. Entre outras medidas, o AI-5 destacam-se: suspensão de qualquer reunião de cunho político, censura aos meios de comunicação, estendendo a música, ao teatro, ao cinema, e que o cinema vai ter de subversivo, né? Suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição. Hoje, o presidente ele pode declarar, mas ele primeiro tem que passar pelo estado de defesa. Existem regras para se denominar estado de sítio. Não é simplesmente chegar lá e declarar. E que é o estado de sítio, pessoal? É você negar os direitos coletivos que tem. Não pode mais fazer uma manifestação na rua, não pode mais fazer isso, tá bom? E tem que ter uma aprovação do Congresso e do Conselho de Segurança. Então, há freios hoje na nossa Constituição. Nessa época, isso foi avocado ao presidente. Então, o presidente podia fechar Congresso, como vai acontecer em 69, com o AI-5, que o presidente da época vai fechar o Congresso Nacional, né? Havia o nome dele aqui, que era o Elevado Costa Silva, né? O presidente Costa Silva, que é considerado o mais rígido dos presidentes, né? Dos presidentes militares, né? Então, eles vão considerar, então, alguns historiadores consideram que o AI-5, como muda muito, como vai mudar muito a Constituição de 69, né, para 67, muitos defendem que em 69 houve uma nova Constituição otorgada, tá bom? Então, prepare-se para, às vezes, enfrentar isso. Eu não li a literatura da prova, né? Estou estudando, estou tentando passar todas as ideias para vocês, mas é interessante vocês observarem isso, que pode aparecer que em 69, por meio do AI-5, foi otorgada uma nova Constituição, beleza? Daí ela vai ser outorgada já no governo do presidente militar Costa e Silva, beleza? Amanhã nós temos aula sobre o governo militar e os movimentos sociais. Pessoal, vamos aqui começar a Constituição de 88. Eu vou dar um pause aqui, porque eu quero falar com vocês sobre essa Constituição. Ela trouxe mudanças importantes, ela é muito diferente das demais. Uma que ela demorou 5 anos para ser elaborada, então ela merece aqui uma parte só para ela. Então, vamos parar 5 minutinhos,
já voltamos, já vou fazer outro link e mandar para vocês, tá bom? Vamos lá, é importante a gente não deixar nenhuma ponta solta aí.